Nos ajuda a confiar nela, nos ajuda a compreender a Tua palavra, Senhor. Mas sobre todas as coisas, nos ajuda a obedecer a Tua palavra, Senhor. Precisamos obedecer a Tua palavra, Senhor. Só assim estaremos alicerçados no verdadeiro fundamento, Senhor. Muito obrigado pela vida do Teu servo, o pastor Rodrigo. Usa ele, Senhor. Teu favor seja sobre ele, que ele possa trazer essa palavra e expor ela com toda a fidelidade que o Senhor entregou para ele. Muito obrigado mais uma vez por esse tempo de louvor. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, por ter provido para a vida de cada um de nós, sem faltar nada, Senhor. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nosso bom pastor é o Senhor. E nós te agradecemos, nós exaltamos teu nome, porque não há outro nome. É poderoso teu nome, mais forte, maravilhoso, mais lindo nome. É o Senhor Jesus Cristo. Seja exaltado hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor já esteja com todos. O Espírito Santo do Senhor já está presente aqui. Esteve pela manhã derramando fogo e hoje à noite também. Então, estamos felizes por estarmos aqui. Você que nos visita, você é muito bem-vindo ao nosso meio. Logo aí na frente, no banco, tem aí um cartazinho pequeno, você pode preencher, colocar teu nome, se você quiser receber algum contato. Se você não quiser receber também, mas continuar vindo, a gente te encontra num culto e puxa você para conversar. E eu já estou muito feliz porque eu estou vendo um amigo meu, que é lá de Cajati, Juca, que veio visitar a gente hoje aqui, o Marcos e a Bruna. Marcos, dá só um sinalzinho com a mão aí. São amigos meus de infância, eu conheço ele desde quando eu tinha 3 anos de idade. Ele me conhece desde quando eu era pequenininho. Então, vocês imaginem. Que bom que vocês vieram, feliz demais. E vocês que nos visitam também, são todos muito bem-vindos aqui na nossa igreja. O nosso pastor Elias, está fazendo um curso lá em Campinas, o curso Haggai. Então, orem pela vida dele e que a gente possa continuar intercedendo por essa família que cuida de nós. As crianças até 3 anos têm um berçário já liberado lá. Inclusive o meu tem que ir também, senão ele não para ali. Quiser levar o Pietro lá também. Então, até 3 anos, o berçário está lá liberado, tá? Eu tenho mais dois avisos importantes antes de compartilhar a palavra, mas antes eu tenho uma palavra de gratidão, e eu acredito que a igreja também. O irmão Joaquim está conosco aqui. Dá um sinalzinho com a mão, irmão Joaquim. Olha o milagre de Deus ali no nosso meio. Fiquei muito feliz quando vi o irmão. Eu abracei, beijei, porque eu sei que é Deus agindo. Então, eu falei para o Henrique, você tem que ser forte igual teu vô, viu? Vai crescendo já. Que bênção, né, irmãos? A igreja orou por ele, hoje ele está aqui, porque Deus tem feito maravilha no nosso meio. Quantos podem dizer amém por isso? Amém, glória a Deus. Então, vamos lá, 3 avisos importantes. Sábado agora, dia 3, o nosso primeiro culto de jovens e adolescentes, o nosso ponto central. Glória a Deus por isso. Uhul! Aleluia! Temos aí muitos planos, coisas boas com jovens e adolescentes. E eu estou feliz demais, porque esses jovens estão engajados, adolescentes também. Então, dia 3 agora, já está aqui atrás aí, ó, pronto. Ó. A única coisa é que o louvor lá da TIB de Curitiba não poderá estar conosco, mas nós já temos uma banda aqui para tocar, que vai ser bênção aqui no nosso meio. Ore pela nossa juventude. E no dia 17, inicia os nossos PGs de jovens e adolescentes. Estamos felizes porque muitas casas já abriram as portas para receber essa juventude e esses adolescentes. Então, se você quiser abençoar, abrindo lá a tua casa para nos receber, será bênção. Para que não fique pesado para ninguém, cada sábado será na casa de alguém. Então, esse é um aviso importante. Domingo que vem já inicia nosso CBD, então você já se prepare, domingo que vem inicia. E no domingo que vem, eu vou ter o privilégio também de receber mais um amigo meu, que é lá do Pará. Tem paraense aqui também na igreja que eu sei. E é o pastor Leandro Filho. Ele é pastor lá na Igreja Batista de Salinas.
uma cidade litorânea lá do Pará, e ele veio para a convenção, participou aqui da convenção que foi lá em Foz do Iguaçu, e eu consegui resgatar ele para ele vir pregar aqui no domingo pela manhã. Então, vai ser um privilégio recebê-lo, então você separe esse domingo pela manhã para ouvir um pouco da história, um pouco da cultura e da palavra que Deus tem para falar através da vida do pastor Leandro. Então, esses são os avisos que eu tenho para passar para os irmãos. E quero compartilhar uma palavra, irmãos, que Deus tem falado muito ao meu coração. E eu confesso para os irmãos que estiveram hoje pela manhã aqui, que me deu mais responsabilidade, porque hoje pela manhã a palavra do Senhor foi pregada de uma maneira muito incisiva. E eu fiquei com a responsabilidade de continuar essa palavra de certa forma, porque muito daquilo que o Stanjon pregou hoje pela manhã, e aqueles que puderam acompanhar também online, fala daquilo que eu também quero compartilhar. E eu sei que Deus irá nos abençoar. Ala, meu flamenguista, muito obrigado por essa água. Flamenguista, né? E estamos felizes. Então, quero que você, nesse momento, concentre-se na palavra do Senhor. Deus tem coisas grandes para falar conosco nessa noite. E, às vezes, as nossas preocupações acabam tirando um pouco da nossa atenção. Então, acalma aí, assenta, relaxa. Eu prometo que eu não vou passar de 2 ou 3 horas de pregação, é bem tranquilo. E eu sei que Deus irá falar conosco. Mas eu quero orar com vocês antes, pedindo que Deus venha realmente me usar através do Espírito Santo dele. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo de louvor que nós já tivemos, de adoração, de oferta. Ó Pai, como é bom sentir a presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. Como é bom te louvar, ó Pai, e sentir que o Senhor está recebendo o nosso louvor. Queremos, ó Pai, continuar intercedendo por nossa igreja. Que ela continue de portas abertas, anunciando o Evangelho, e que todas as pessoas que entrarem aqui possam ser transformadas pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Diante de Ti, ó Pai, eu me coloco, pedindo a Tua bênção, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu consiga transmitir, ó Pai. Que não venha nada de mim, mas tudo do Teu Espírito Santo, para que possamos sair daqui, todos nós, enriquecidos e cheios do Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu queria que o Beni pudesse colocar para nós ali. Esse é o tema da nossa conversa nessa noite, irmãos. Quem pode ler para nós ali? Muito bem. Agora, vocês falaram, agora vamos falar de verdade. Qual que é o tema? Muito bem. Eu quero partir do princípio, irmãos, que a recompensa seria um salário. Por exemplo, grande parte aqui das pessoas trabalha e quando chega o 5º dia útil ou o dia 30 em algumas empresas ou até o dia 10, espera receber o salário. Amém por isso, não é? Às vezes não é aquilo que a gente espera, mas é a bênção que Deus preparou. Então a gente trabalha o mês todo e o que a gente recebe como recompensa? O nosso salário. E cai lá na conta. E por incrível que pareça, eu vi um post essa semana achando que esse ano de 2024 só vai ter janeiro, né? Porque o janeiro não acaba. Mas aí o mês, os boletos não acabaram em janeiro, né? Eles vão continuar vindo depois. Mas eu quero partir desse princípio, dessa recompensa, daquilo que nós fazemos e o que nós receberemos. Então, qual é a minha recompensa? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. E quem compartilhou essa palavra está lá em Mateus, abra Mateus, capítulo 19. A gente vai entender um pouco disso. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 27. Mateus 19, 27 em diante. E vai dizer assim: Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Ou em outras versões, qual será a nossa recompensa? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós,
os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Por enquanto, até aí. Lembra que eu falei sobre recompensa? Tem algumas versões que Pedro pergunta de maneira incisiva: qual é a nossa recompensa? Alguma Bíblia traz assim de vocês? Qual é a nossa recompensa? E nós? O que nós ganharemos? E o que é importante, irmãos, a gente analisar agora aqui? O cenário dessa conversa. Pensem que Jesus está na caminhada, já chegando quase no final do seu ministério aqui, e muitas pessoas o seguiam, e queriam saber qual era a palavra que Jesus tinha para dar. Então, numa dessas caminhadas, chega um camarada para bater um papo com Jesus. E chega para Jesus, chama ele e pergunta: mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala assim: olha, guarda os mandamentos. É como se Jesus falasse para ele assim: olha, você tem que ler a Bíblia, você tem que participar, ser membro de uma igreja, você tem que ir para a escola bíblica, participar de um pequeno grupo. Jesus falou isso para ele. Aí ele olha e fala: Jesus, mas tudo isso eu já faço. Eu já sigo isso desde quando eu era pequeno, desde quando eu era novinho. Eu já faço tudo isso. Jesus olha para ele e fala assim: então tá bom. Você já faz tudo isso? Faço. Então faz o seguinte: pega seus bens, todos os seus bens, vende os seus bens, todos eles, distribui entre os pobres, venha e me siga. O que aconteceu depois disso? Um silêncio muito grande, porque o jovem era rico, tinha muito poder, tinha muita grana, muito patrimônio, ia doer para ele ficar sem. Então o cenário que nós estamos vendo é esse. Então Jesus, depois dessa conversa, fala para os discípulos: olha, vocês estão vendo como é difícil? É mais fácil, aquele texto conhecido, um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse é o cenário. Porque quando a gente olha a pergunta de Pedro, é uma pergunta de indignação. Porque Pedro olha para esse cenário e fala: peraí, esse cara é rico, tinha de tudo, e Jesus mesmo assim manda que ele doasse tudo. E o que seria de nós? Porque o que acontece? Pedro e os discípulos também largaram tudo e seguiram Jesus. Aí Pedro chega: não, peraí, já deu, eu preciso entender o que é a nossa recompensa. E eu fico imaginando esse questionamento de Pedro, se ele estava enjoado de ouvir Jesus falar tanto em recompensa, porque se você for ver apenas em Mateus, vai ter pelo menos umas 15 citações da palavra recompensa de Jesus falando. Você vai ver recompensa lá no jejum, você vai recompensa quando ajuda as pessoas, tudo Jesus fala que há uma recompensa. E então Pedro olha e fala: não, peraí, o mestre fala tanto de recompensa, e agora esse camarada rico, ele também pensa em recompensa, o que seria de nós por conta dessa recompensa? E aí, irmãos, eu gosto muito de pensar o seguinte: se não tem Pedro com essa coragem de fazer uma pergunta como essa, nós não teríamos a resposta de Jesus para que a gente conversasse hoje aqui. Já pararam para pensar nisso? Porque essa dúvida é nossa. E aí, eu vou para a igreja, participo dos grupos, eu toco, eu canto, sou membro, eu prego, falo as coisas de Jesus. E o que eu ganho por isso? Eu não sei vocês, mas eu já fiz esse questionamento. E talvez você também. Mas a coragem de perguntar para Jesus foi de Pedro. Glória a Deus pela vida de Pedro.
porque ele fez essa pergunta e Jesus então, de maneira muito carinhosa, porque para mim aqui Jesus foi muito cuidadoso com as palavras, ele explica então o que era essa recompensa. Mas Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que quando ele começa a explicar o que era a recompensa, ele já vai direto para a glória, porque ele vai dizer lá no versículo 28, vocês que me seguem, lá na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar, vocês sentarão também no trono. Olha que coisa boa, Juliana, imagina se entrar no trono lá da graça, do lado de Jesus. Já pensou, Moisés? Nós sentados lá do lado, já pensou? Quantos querem? E é só um pouco, quantos querem? Aleluia, ainda bem, estão comigo. Então, irmãos, o que acontece? Todo mundo quer sentar onde? No trono lá com as 12 tribos para poder julgar como é uma palavra de Jesus. Aleluia por isso. Mas, tem um mas no meio. Jesus fala, tudo bem, vocês vão seguir, mas será todo aquele, lá no versículo 29, que deixar, se você puder colocar para mim, Beni ou Alan, eu agradeço, o versículo 29 aí do capítulo 19. Eu agradeço. Então Jesus olha e responde isso. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmã, pai, mãe, filhos e campos por minha causa, receberão. Aí você vai dizer para mim, isso é fácil. Deixar casa, deixar mãe, irmão, deixar filho, tudo mais. Não é, irmãos. Vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento para um irmão nosso chamado Abraão. Você conhece a história de Abraão? Então o que Abraão faz? Ele deixa a casa, irmãos, irmãs, deixa tudo, deixa campos, para seguir uma promessa do Senhor na vida dele. Até aí, tudo bem. E qual que era a promessa que Deus tinha para Abraão? Quem lembra da escola bíblica? Qual era a promessa? Que ele seria pai de uma grande nação. Mas para ele ser pai de uma nação, ele precisava ter primeiramente um filho. Muito bem. Ele caminha por muito tempo e ele tem esse filho, que era a promessa de quem? Era de algum amigo? Não, era a promessa do próprio Deus. Até aí tudo bem. Mas olha só o que aconteceu. O próprio Deus pede para ele que ele entregue e mate a promessa que o próprio Deus deu para ele. Aí já começa a ficar difícil. Você olha para mim e fala assim, puxa, Deus tem tantas promessas na minha vida, e eu já começo dizendo para ti uma coisa. Essa promessa de Deus para a sua vida não pode ser superior ao pensamento que você tem que ter da vida eterna que há garantido por Ele para ti. Porque quando Abraão recebe a promessa, ele sai todo feliz com o filho. Mas um dia Deus chega para ele, Abraão, sobe lá para sacrificar o seu filho. Espera aí, mas sacrificar a promessa que o Senhor me deu? Sim, é isso mesmo. Vocês já pararam para pensar que se Deus pedisse alguma coisa que Ele deu para vocês hoje, qual seria a dificuldade que nós teríamos de entregar? Deixar pai e mãe, fazer todas essas coisas é fácil, mas e a promessa dele? E aquilo que Ele prometeu? Aquilo que Ele colocou na tua vida? Você entregaria de novo? Temos que pensar nisso. Abraão não pensou duas vezes. Nós já conhecemos a história. Ele chegou lá, então, sem falar nada para ninguém, sem titubear, ele chegou, colocou o filho lá em cima, ele pega, então, o machado e vai para matar a promessa que Deus fez na vida dele. Você teria essa audácia de entregar a promessa que Ele deu para você? A palavra de hoje aqui é, qual a minha recompensa? Nós queremos a recompensa, mas pagar o preço para uma recompensa que vem do Senhor é muito árduo. Pense bem naquilo que Deus já colocou na sua vida, se você tivesse que entregar tudo. Talvez Deus te prometeu uma boa casa, um bom carro. Deus te prometeu coisas boas e você está vivendo dessa promessa.
Mas de repente Deus chega para você e fala: não, não é necessário isso. Por quê? O jovem rico tinha tudo. E Deus olha para ele e fala assim: ó, nada disso que você tem é superior ao que está aguardado para você na eternidade. Aleluia, aleluia. Queremos a recompensa, mas precisamos pensar nisso da promessa. Deixar pai e mãe e tudo por minha causa. Aí então receberão 100, 10, muito mais do que vocês imaginam. Mas é esse mas aí que nos atrapalha. Porque com coisas simples, irmãos, a gente já se agarra. Eu lembro que eu dei um exemplo recente, de carro mesmo, quando a gente fica sem, para a gente poder andar de Uber, andar de carro, a gente já fica pensando, e é algo tão simples. E a gente já fica, puxa, mas e agora? Como é que minha vida vai acabar? Porque eu estou sem carro. Não é assim? A gente fica preocupado. E eu vou ter que andar de ônibus, vou ter que pedir Uber. Irmãos, é um negócio simples, mas a gente já se agarrou nisso. Ou quando o seu celular dá BO, o seu celular estraga, e você, meu Deus, agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou falar com as pessoas hoje? Coisas simples do nosso dia a dia, que nos tomam tempo de pensarmos, principalmente nas coisas do alto. Todas essas coisas que acontecem à nossa volta são preparadas de maneira luciferiana para nos afastar do Senhor. Tudo. É que a gente não percebe o quão sutil o diabo é nas nossas vidas para nos tirar a atenção. Hoje o Stenjo deu um exemplo aqui fantástico, que é quando a gente vai ler a Bíblia ou quando a gente vai estudar alguma coisa da palavra e a gente fala, puxa, mas eu vou terminar de ver aquela série que eu não vi. Ou deixa eu dar uma olhadinha aqui, se alguém postou alguma coisa, e quando você vê, passou-se 2 horas, 3 horas, e quando você vai ler a palavra, 10 minutos dura uma eternidade. Eu não sei se com vocês é assim, mas comigo é. Talvez com vocês seja diferente. Mas por que eu estou trazendo isso, irmãos? Porque a gente quer o quê? A recompensa. Mas a gente não está disposto a pagar o preço por essa recompensa, a pensar em deixar tudo, em olhar para a situação. E essa promessa que Deus tem para nós é aquela que Ele vai trazer quando, numa conversa, Ele diz, olha, o coração de vocês não podem estar preso às coisas aqui da terra. Por que não podemos nos pegar com as coisas aqui da terra? Porque as coisas da terra são passageiras. As coisas da terra, elas têm data de validade. Mas as coisas do céu não. As coisas do céu são para a eternidade. Mas a nossa dificuldade é olhar para as coisas da terra e falar assim, não, eu não preciso disso aqui. Eu não faço, isso aqui para a minha vida não seria necessário. Mas não, estamos agarrados nas coisas daqui. E com certeza você já pensou aí uma coisa que te atrapalha de entregar completamente a sua vida para Deus. Entregar a sua vida para o Senhor. Porque estamos agarrados pensando apenas na recompensa. Mas não estamos pensando no que Deus tem guardado para nós. Então, irmãos, essa conversa que Jesus teve com os discípulos depois da pergunta de Pedro, com certeza é a indagação que eu e você temos todos os dias. Você já parou para pensar? Qual é a recompensa que Deus tem para ti? Você já está agarrado apenas na eternidade? Você já pode se afastar de todas as coisas da terra e falar assim, não, tudo que está aqui para mim não é importante. Tudo que está aqui para mim não é válido, porque eu já estou pensando na eternidade. Irmãos, por mais que nós creiamos que há uma eternidade, e talvez você que está aqui hoje, se você não entregou a sua vida para Jesus, há uma eternidade guardada para você. E você que um dia já aceitou a Jesus, eu quero te relembrar, há uma eternidade guardada para ti. Há uma eternidade que está sendo preparada pelo Senhor para ti. E o inimigo faz com que a gente esqueça disso, para a gente não pensar mais nisso. Mas a palavra de esperança para nós hoje é essa.
Ele virá com poder e grande glória e descerá para buscar a sua igreja. E nós estaremos juntos nessa. Aleluia! Você crê nisso? Amém. Então nós seguimos nessa caminhada, irmãos, de pensar nessa recompensa e que agora a gente já sabe o preço a pagar. E vamos ser sinceros, é fácil ou é difícil? É difícil. É muito difícil. Todos os dias somos desafiados, irmãos, a agradar o Senhor, mas todos os dias somos desafiados a nos agradar, a fazer a nossa vontade. E não adianta a gente falar que a nossa vontade não prevalece, porque o próprio Jesus um dia teve uma vontade diferente do Pai lá no Gólgota, quando ele fala: Pai, faça a tua vontade, não a minha. Ele tinha uma vontade diferente do Pai, e isso precisa comunicar conosco. Mas ele quis obedecer à vontade do Pai. E por essa obediência estamos hoje aqui. Mas então, irmãos, como eu falei, quando Pedro faz essa pergunta da recompensa, eu citei para vocês que Jesus já havia falado em recompensa em muitos textos. Como eu citei, o texto do jejum é um texto que vai falar sobre recompensa. Quando nós ajudamos as pessoas, ele diz: olha, o que a mão esquerda fizer, a direita não precisa saber, porque a recompensa vem do Senhor. E vários outros textos que ele diz que haveria recompensa. Mas eu quero que você volte agora aí na tua Bíblia mesmo, ou no teu celular, ou no teu iPad, lá no capítulo 6. Nós vamos ver uma recompensa e algumas dicas que Jesus dá de como nós entendemos essa recompensa. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6 também. Mateus 6, 6. Isso, já está aí, eu vou ler então como que está aqui. Olha só o que Jesus está dizendo. Olha só, Jesus está falando. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, o seu pai que vê no secreto, o que ele fará? Recompensará. A primeira premissa nossa é que a recompensa vem de quem? Do Pai. Não há recompensa maior na terra do que a recompensa que o Senhor tem preparado para nós. Às vezes a gente fica pensando nas recompensas aqui da terra, mas vale muito a pena pensar na recompensa do Pai. Então, ele dá para nós algumas dicas e eu quero então, irmãos, compartilhar essas dicas para que a gente possa então entender o que é essa recompensa. E ele dá essas dicas para nós. Primeira coisa, irmãos, que está bem enfatizado, quando você orar. E, irmãos, para nós que somos cristãos, para nós que entendemos quem é Jesus nas nossas vidas, orar não é uma opção. Eu vou repetir. Orar não é uma opção. Orar é uma necessidade. E nós esquecemos disso. Como é difícil orar. Por exemplo, se eu chamasse agora aqui, olhasse aqui alguém agora para vir aqui na frente orar, o pessoal já começa a se abaixar porque tem medo que eu chame. Não é verdade? Por quê? Temos medo de orar. Em festa de aniversário, casamento ou em algum evento, quando você está lá e tem um pastor, normalmente quem é que eles chamam? O pastor. Mas você também pode orar. Mas por que nós temos medo? Você quer ver um exemplo? Vamos supor, Gladys, que a Kayla está aqui agora, você está aqui na frente, e a Kayla faz alguma coisa de errado, você não teria vergonha nenhuma de chamar a Kayla e falar para ela: Kayla, você está fazendo algo errado. Você teria tranquilidade, não teria? Por quê? Porque você conversa com ela. E assim também você com seu filho, com seu esposo. A minha esposa, se ela for enumerar as coisas erradas que eu faço, ela teria um TCC para entregar.
tranquilamente. Mas por quê? Porque ela me conhece. Então a conversa é fácil. Por que às vezes nós temos dificuldade para orar em público? Não é a vergonha só do público, mas é porque nós não temos conteúdo às vezes para falar com o Pai. Você já parou para pensar que quando você se ajoelha para orar, ou quando você reserva aquele tempo para orar, 5 minutos parece que é 2, 3 horas? Não é assim? Porque falamos pouco. E Jesus está querendo dizer para nós, você tem que orar. Você precisa orar. A gente quer o quê? A recompensa. Primeira dica de Jesus, orar não é uma opção. Orar é uma necessidade. Talvez, e você não precisa responder para mim, hoje você nem orou. Talvez hoje você nem tirou um tempo para falar com o Pai. Você já ligou no piloto automático e é almoço e é correria. De repente você já está aqui na igreja e não orou. Por quê? Não virou hábito. E Jesus está trazendo para nós, você quer a recompensa do Pai? Aprenda a orar. Coloque a necessidade de orar. Amém até aqui, irmãos? Amém? Então vamos lá. Primeira dica, orar não é uma opção, é uma necessidade. Aí ele continua ali no versículo de maneira tão maravilhosa, falando assim, vá para o seu quarto. Então ele fala, vá para o seu quarto. E para mim, irmãos, isso tem que significar alguma coisa. Primeira coisa para que a gente possa falar com o Pai e pensar nessa recompensa. Precisamos nos afastar de tudo e de todos para falar com o Pai. Precisamos nos resignar, precisamos fazer ali um tempo a sós com o Pai. Jesus está dizendo, vá para o quarto. Se afaste de tudo. Encontre um lugar só para você e o Pai. E eu não sei se você sabe, talvez alguns já saibam, essa tradução com a palavra quarto, não é bem quarto, é uma despensa. As casas daquela época não tinham portas nos quartos, mas a despensa, ela tinha porta. E havia necessidade, você conseguia entrar na despensa e trancar, porque lá ficavam os alimentos, era o único lugar que você podia trancar. E Jesus está falando para eles, olha, vão lá na despensa, num lugar onde ninguém vai conseguir entrar, entre lá naquela despensa, feche a porta. E o fechar não é só encostar, é trancar, para que ninguém atrapalhe a sua intimidade com o Pai. Para que ninguém interfira na tua conversa. Eu sei que muitos aqui participam do mundo corporativo e sabem que há algumas reuniões que são de portas fechadas e que ninguém pode entrar, porque se entrar, vai interromper um assunto muito importante. É isso que Jesus está falando. Você quer a recompensa? Prepare um tempo seu com o Senhor. Feche a porta. E hoje, irmãos, diferente daquela época, as nossas casas todas têm portas em todos os quartos e a gente pode trancar. E avisar o marido, avisar a esposa, avisar o filho, ó, eu estou tendo a minha reunião com o Pai aqui. Não me incomoda não, viu? Vou fechar a porta e vou entrar. Eu não sei se você já fez isso. Faça para você ver. Separe esse tempo para falar com o Senhor. Jesus está dizendo isso. Vá para o seu quarto e feche a porta. Então, se afaste de tudo. E fechar a porta, irmãos, que é a terceira dica que Jesus nos dá. Fechar a porta é, além de estar recluso, é não deixar que as coisas externas atrapalhem a conversa que é secreta. E aqui entra um ponto muito importante. Quando nós pensamos em algo secreto, é algo que talvez só você saiba. Que você nunca contou para ninguém. Mas o Pai conhece o teu coração. Ele sabe o que há de secreto aí dentro. Ele sabe aquilo que só você esconde. Aquilo que só a gente tem o poder de pensar. Porque Ele entra no nosso coração. O Salmo 139 vai falar que Ele é aquele que sonda o nosso coração. E que antes que a palavra venha à minha boca, Ele já sabe.
E a gente às vezes fica gastando tempo com coisa errada, pensando coisas erradas, esquecendo de reservar esse tempo de estar sozinho com o Pai. Há coisas em nossas vidas que a gente nunca vai falar para ninguém, mas para o Pai a gente pode falar. Talvez você esteja vivendo um momento muito difícil no teu interior, sem entender o que está acontecendo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Há alguém que te entende. Há alguém que te conhece. Há alguém que mesmo quando você não tem palavra, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Jesus prometeu o Espírito Santo para esses momentos. Momentos em que a gente não consegue falar com o Pai, que a gente não consegue se expressar e que a gente está atrás sim da recompensa. E Ele vem e diz: entra no teu quarto, fecha a porta, se ajoelha, ora, fala com o Senhor. E se não houver palavras, o Espírito Santo traz essa palavra e Ele compreende os nossos corações. Aleluia. Ele compreende. Talvez se você me procurar, eu não vou ter a palavra para te ajudar. Talvez se você procurar o teu amigo, a tua amiga, essa pessoa não vai ter a palavra. E por mais que você procure alguns profissionais da área, eles também não terão a resposta. E sabe por que só Deus conhece? Porque foi Ele que te fez. Ele sabe quem você é melhor do que você. Ele sabe quem você é. Vá para o teu quarto, meu irmão. Eu preciso te falar isso. Viva uma vida de oração com o Senhor. Não viva apenas uma vida de igreja, de culto, de reuniões. Viva uma vida de intimidade com o Pai. Que isso vire rotina no teu coração. Que isso vire um hábito diário teu. De manhã, de tarde, de noite. Daniel 6, capítulo 10, Daniel quando soube que tinham assinado algo que jogariam ele na cova dos leões, ele vai lá para cima, para o quarto que dava as portas, as janelas de frente para Jerusalém, se ajoelhou e orou. E ele não foi apenas por conta do problema não, ele já fazia isso como costume. Ou seja, os problemas, irmãos, virão para todos nós. Ou alguém que não tem problema. Alguém não tem, se não tiver, irmãos, me passa a dica de como faz, porque problema todo mundo tem. E esses problemas, às vezes, nos afastam da presença do Senhor. Mas não deixe que esses problemas sejam motivo para falar com o Senhor. Você quer ver um exemplo bem legal? Não precisa citar a pessoa, e nem precisa olhar se a pessoa estiver aqui. Mas você já viu aquela pessoa que só te procura quando está precisando de alguma coisa? Já tiveram essa pessoa? Só quando ela tem interesse por algo? Quando ela te manda mensagem, você fala: ixi, o que será que vem dessa vez? Lá vem. Irmãos, nós somos assim com o Senhor, constantemente. A gente só procura quando o BO está estourando. Não é assim mesmo? Mas há um convite do Espírito Santo para dizer: não, eu quero ter um relacionamento contigo, independente dos problemas que você passa. As coisas estão boas, glória a Deus, eu vou falar com o Pai. Sabe aquele amigo que você gosta de conversar e que você passa horas conversando e que você não vê a hora passar? É essa intimidade que o Espírito Santo quer ter contigo, através do seu tempo de orar e falar com o Senhor. Feche a porta e entre no secreto com o Senhor. Quantos estão dispostos a entrar no secreto com o Senhor aqui? Aleluia, 1, 2, 3, glória a Deus, aleluia. E há mais uma dica que Jesus dá, que é quando vai para o... Pode deixar aí mesmo. Após esses processos, é possível encontrar o Pai, que está em secreto, e Ele vê o nosso secreto. Como eu comentei aqui, irmãos, quando Davi fala assim: olha, eu nem falei nada e o Deus já sabe o que eu irei falar. Ele estava querendo dizer assim: não há nada que eu conte para Deus que não há uma solução que Ele possa trazer para a minha vida. Todas as coisas que eu apresentar para o Pai, Ele irá me auxiliar. Mas qual que é o grande problema que nós temos? A gente quer conversar com o Pai e quer às vezes respostas
automáticas. Hoje, infelizmente ou felizmente, para algumas coisas é bom, porque você pode entrar nas inteligências artificiais da vida hoje e fazer qualquer tipo de busca. E o que vai acontecer? Você terá a resposta. Hoje eu fiquei muito, qual que é a palavra? Admirado. O Noah descobriu a Alexa lá no negócio de casa e ele pediu para tocar a musiquinha da Patrulha Canina. E a Alexa ouviu ele e tocou a música da Patrulha Canina. E eu não sabia que dava para fazer isso e eu fiz para uns louvor lá também. Foi prático demais. Alexa, tocar música gospel. E ela começa a tocar música gospel. Não é legal isso? Não é bacana? Aí o que acontece? A gente fala com o Senhor e espera que seja dessa mesma forma. E às vezes não vai ser, porque a soberania é dele, a soberania não é nossa. Óbvio que a gente queria uma resposta para a hora, na hora ali, mas ele tem a forma dele de trabalhar. Agora, quando a gente coloca, irmãos, a oração, não podemos esquecer de algo. Como que eu ouço Deus falar? De que forma que eu entendo Deus falando? Palavra dele. Eu não ouço Deus falar comigo. Eu duvido você abrir a palavra e Deus não falar contigo. Basta você abrir a palavra, Ele vai falar contigo. A gente abriu aqui a palavra, Deus está falando ou não está? Está, porque é a palavra dele que se renova toda manhã. Não é palavra do Rodrigo, não é palavra do Juca, do Robson, do Moisés, não, é palavra de quem? Do Senhor. As nossas palavras passam, mas a dele permanece. E aí, será que a gente vai continuar tentando entender qual é a nossa recompensa? Ou a gente vai querer lutar, buscar a nossa vida diante do Senhor, se colocar diante dele, porque no final ele vai dizer assim: entra, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Agora, quando você lê esse texto, você vai lembrar de detalhes que a gente conversou. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Aleluia! E Jesus continua dizendo assim: e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que o seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles. Aí Jesus vem com aquilo que nós conversamos aqui. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que você, qual que está escrito o texto? Antes mesmo de o pedirem. Então hoje você vai lá orar e vai falar com o Senhor, Ele já está sabendo tudo que você vai falar com Ele. Tudo. Porque Ele sabe de todas as coisas. A gente fica esperando as recompensas, mas não pensa qual é a nossa parte. E a minha palavra, irmãos, para nós nessa noite, porque eu me incluo nisso, é que a gente consiga viver uma vida de oração. Uma vida de busca incessante pelo Senhor. Eu vou citar o meu exemplo, mas não estou citando para que você faça, não. Mas foi o que aconteceu na minha vida. Algo que eu fiz. Quando eu ia estudar ou fazer alguma coisa, aquilo que eu comentei, que até o Stenjo comentou pela manhã, comigo sempre acontecia. Eu vou dar uma olhada aqui nos stories, eu vou dar uma olhada nos status. E todas as vezes eu perdia horas ali. Eu falei, mas não pode. Eu vou tirar do meu celular. Tirei do celular, aí tinha no computador. Puxa, mas não pode. Eu percebi que aquilo estava tomando muito mais o meu tempo do que o tempo de buscar o Senhor. Então eu tomei uma decisão. De maneira gradativa, de maneira pausada. Foi um processo de desintoxicação das redes sociais para mim. Para mim. Então eu só estou citando o meu exemplo e o que aconteceu comigo. Quando eu passei a fazer isso, porque assim, irmãos, o que acontece? Você está lá num consultório de boa, esperando a sua consulta. O que você vai fazer? Você vai pegar, dedinho sempre assim, né? Vamos olhar aqui, tal. E você vê ali, as horas voam.
Mas comigo era demais, eu ia dormir, eu estava lá, deitado com o fone, fazendo assim. Eu falei, não, está errado. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí eu tomei uma decisão, por um tempo, de ficar sem as redes sociais. Irmãos, que dificuldade. Que coisa horrível. Não é fácil. Como eu falei, é um processo de desintoxicação. E aí fui aos poucos, e há quase 2 meses eu tenho conseguido ficar sem. E aí hoje o que acontece? Eu estou lá com tempo vago, de repente, deixa eu continuar aquela série lá no livro de Mateus. Irmãos, não tem série melhor do que essa. Você vai vendo o que Jesus está fazendo, de repente você vai lá para Gênesis. Agora a gente estava lendo Gênesis e vendo Abraão, Isaac, Jacó, José, toda aquela galera. Irmãos, aquilo é uma série maravilhosa de você ler. E eu estou citando o meu exemplo de como isso mudou a minha vida. Eu não estou falando para você fazer, porque talvez você tenha o controle que eu não tinha. Talvez você olhe e fale assim, não, Rodrigo, eu consigo separar ali meia horinha e eu consigo mesmo assim falar com o Senhor. Glória a Deus, continua assim. Mas eu não conseguia. Ou eu tirava de vez, ou eu ia ficar nessa luta incessante. E por que eu estou dizendo isso? Para mim isso foi pagar um preço. Eu tive que pagar esse preço. Para me aproximar mais do secreto do Senhor na minha vida. Irmãos, como isso tem sido bênção na minha vida. Até na hora de ler a palavra, parece que alguns textos assim iluminam de uma maneira diferente, porque eu já não tenho mais aquela preocupação do que vai acontecer. E eu estou citando o meu exemplo, mas eu tenho certeza que você talvez tenha algo que te atrapalhe de compreender a tua recompensa e principalmente de buscar o Senhor. Talvez rede social para você seja de boa, talvez seja um outro problema. E a dica que eu dou, irmãos, identifique na sua vida aquilo que mais te afasta da presença do Senhor. Pensa aí agora, o que mais te afasta da presença do Senhor? Tenta pensar. E você vai olhar e vai pensar, puxa. Agora pensa você tirando isso da sua vida. Será que você consegue buscar mais o Senhor tirando isso? Com certeza. Ore para que o Espírito Santo te direcione. Assim como para mim foi uma direção, Deus tem uma direção específica para a tua vida. Para que você possa viver a vida que Jesus coloca para nós. Entra lá no teu quarto, em segredo, em secreto, que o Pai vai te recompensar. É viver as maravilhas do Senhor. É quando alguém chega para você com algum problema e a sua mente está tão acostumada a pensar na palavra que você tem as respostas bíblicas para aquela pessoa, porque você está habituado com isso. Eu tenho vivido algumas experiências aqui, irmãos, na igreja, e eu quero compartilhar isso como bênção, porque eu já fui procurado por algumas pessoas para orar junto, porque estavam passando por algumas dificuldades e precisavam de algumas orientações. E eu sempre falei, eu dar orientação para alguém, a minha vida está toda errada, tem tanta coisa que eu preciso melhorar. Mas, irmãos, quando alguém nos chama para isso, nós precisamos pensar que quem vai dar a resposta não somos nós, mas é o Senhor, através do Espírito Santo e através da palavra dEle. Mas, se a nossa mente está cheia de coisas que não são do Senhor, o que a gente vai responder? A gente vai responder coisas que são aleatórias. Mas o meu desejo é que quando alguém te procurar, você tenha a palavra do Senhor na ponta da língua para poder falar. Porque você vai poder dizer assim, eu busco o Senhor todos os dias. E eu tenho a minha reunião marcada com o Senhor todos os dias, 7 da manhã. Você vai poder dizer, ou na hora do almoço, ou antes de dormir. Você vai falar assim, eu tenho isso agendado. Eu preciso ouvir o que o Senhor tem para mim. Aleluia. E ouvir a palavra do Senhor é isso. E aí agora a gente volta para essa conversa. Qual é a minha recompensa? Será que a gente vai continuar querendo saber só qual é a recompensa? Ou a gente vai fazer uma análise para tentar entender o que eu preciso mudar para entender mais e mais do Senhor e da recompensa que Ele tem para nós? Deus está, irmãos, todos os dias, com um interesse muito grande de nos resgatar. Todos os dias Deus tem esse interesse. E enquanto o grupo de louvor vem aqui para cantar ao Senhor, eu quero que você comece a pensar
qual é, ou quais são as coisas que mais te impedem de entender essa recompensa? Quando a gente conversou há uns domingos atrás sobre Ló e da dificuldade que ele tinha de sair lá de Sodoma, porque ele não queria sair de Sodoma, nós lembramos bem que os anjos foram lá, agarraram eles, levaram eles à força e salvaram Ló e a família da destruição. E eu estou trazendo isso junto com essa conversa nossa, irmãos, porque há um Deus que quer nos salvar todos os dias das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros. Esse Deus quer nos salvar todos os dias. E como que eu faço para realmente ser salvo pelo Senhor? Preciso me colocar diante dEle. Preciso mudar a minha vida para encontrar mais o Senhor. Talvez o domingo seja o único dia que você fala com o Senhor, que é quando você está aqui sentado. Mas a minha oração é que você viva uma vida diária de oração com o Senhor. Uma vida diária de leitura da palavra. Irmãos, Deus tem coisa maravilhosa para iluminar textos na sua vida, porque a palavra dele está revelada, não há nada escondido de nós, tudo ele já revelou. E a maior revelação dele é Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Aleluia! Ele quer nos salvar, irmãos, todos os dias de nós mesmos. Porque o velho homem está presente e quer todos os dias brigar conosco, fazer com que a gente se afaste dele. Mas em nome de Jesus, você pode sair daqui sendo uma nova pessoa, entregando mais uma vez a sua vida para Jesus e falando: eu preciso entender a minha recompensa e colocar a minha vida diante do Senhor. Aleluia. Enquanto cantamos, eu quero que você pense nisso. Nós vamos cantar uma música que diz: Ele vem para nos salvar. Salvar de nós mesmos. É essa que vamos cantar, né? Amém. Aleluia. Vamos junto. Ele quer, irmãos, nos resgatar de nós mesmos, para que vivamos uma vida de intimidade com Ele. Quantos estão dispostos e querem viver uma vida de intimidade com Ele? Aleluia. Então se coloque em pé e vamos louvar ao Senhor. E que essa palavra possa fazer mudanças na sua vida. Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor.